que ele não entende o que aconteceu. Morreu? O que é morrer? Como que ele morreu se ele está ali falando conosco? Isso nós vivenciamos sob o ponto de vista doutrinário, mediúnico. Nós vivenciamos esses contatos com os espíritos, assim como é narrado no livro dos Espíritos. E por fim tem o outro capítulo logo abaixo, que é muito interessante. A questão 257 é uma questão longa. Se fosse fácil, seria uma resposta de 2 linhas, 3 linhas. São 6 páginas essa resposta, tratando desse assunto aí, do assunto das percepções, das sensações. É bastante complexo. Por que complexo? Porque vejam, o espírito, depois que ele se desatou, ele se tirou essa ligação com o corpo físico, ele muitas vezes diz que sente frio. Ora, como ele pode sentir frio se ele já não tem mais o corpo físico, que é o agente? O corpo físico recebe todas as impressões, recebe o frio, o calor, a dor. O corpo físico recebe essas impressões. Ele repassa para o perispírito, e o perispírito faz processar no espírito, na inteligência. Então, como que ele pode falar, eu estou sentindo frio? E às vezes ele fala que está com frio em pleno verão, 30 graus de temperatura, e o espírito diz estar sentindo frio. O espírito pode atravessar paredes, o espírito pode passar por chamas, né? E como que ele pode, mesmo assim, sentir essas situações, narrar essas situações para nós? Ele narra porque está no campo das percepções. Ele já não tem o corpo físico que vai sentir a dor e retransmitir para o perispírito, mas o perispírito, por sua vez, repassou para o espírito inúmeros registros de quando ele estava aqui vinculado a esse corpo. Portanto, essa vinculação ao corpo é que faz com que ele tenha ainda registros dessa percepção. Então o espírito, ele sabe o que é um frio, ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é o calor. Ele reconhece tudo isso, mas ele não sente como nós sentiríamos pelo corpo físico. Ele sente de uma maneira muito mais ampla, tanto que ele não precisa dos olhos para enxergar. O espírito, ele enxerga independente dos olhos, ele não precisa de luz acesa para enxergar. O espírito simplesmente enxerga, simplesmente ouve. A audição não é pelos ouvidos, ele não precisa do órgão, é diferente. Portanto, aí já nos dá uma base muito grande para as reflexões. Sentiria dor a pessoa que está num processo de doação? Seria Deus tão cruel com aquela pessoa, dela fazer uma doação e ainda ele receber um castigo de Deus? Vai ficar sentindo a dor daquele órgão que foi retirado ad eterno. É de se pensar naqueles casos de morte, onde não se detecta a razão da morte, e a pessoa então necessariamente precisa passar por uma necrópsia. Aqueles que sabem o que é uma necrópsia, sabem o quanto é mexido com o corpo físico apenas. Será que seria um castigo de Deus a humanidade criar a necrópsia para isso? Cremação é uma outra coisa. Será que fica o espírito ali ardendo em função da cremação do seu corpo físico? Lembremos Chico Xavier, através de Emmanuel, quando ele sugeriu uma expectação do corpo físico por pelo menos 72 horas. Por que Emmanuel deu essa sugestão? É uma sugestão apenas para que haja um tempo daquele espírito que vai entrar num estado de adormecimento, perturbação, para que ele comece a se desligar do seu corpo físico. Mas ele não vai sentir necessariamente as chamas de estar passando por um estado de cremação. Mas ficam-nos essas reflexões. 2 livros fantásticos que vale a pena sob o ponto de vista pesquisa: Evolução em 2 Mundos e Dias Gloriosos. Evolução em 2 Mundos, André Luiz, e Dias Gloriosos, Joana de Ângeles. Esses 2 livros, eles falam sobre transplantes, guardado as suas proporções. André Luiz não fala em transplantes, mas ele fala em células
fala exatamente igual, falaria Joana de Ângeles anos para frente, só que Joana de Ângeles já usa o termo transplante órgão. Ambos falam exatamente a mesma coisa, ambos nos dizem que na hora que um órgão ou uma célula é retirado do seu organismo, laboratorialmente eles falam, ou seja, numa mesa de cirurgia, laboratorialmente, esse órgão ou essa célula deixa de ter o comando mental original. Quem é o comando mental original? É aquele espírito que comandava aquele órgão, aquela célula. Ele deixa de ter o comando e passa a ingressar num outro corpo, num outro comando. Competindo a esse outro comando, esse sim, transformar-se rapidamente sob o ponto de vista moral. Na medida que ele se transformar rapidamente sob o ponto de vista moral, é o receptor, certamente as rejeições hão de ser diminuídas. A rejeição, portanto, fica muito mais vinculada ao merecimento, à transformação moral daquele que vai receber do que com o doador. O doador já não tem mais nenhuma influência sobre aquele órgão. Aquele órgão, ele passa a ter um outro comandante, é um outro perispírito que vai amoldá-lo energeticamente e um outro espírito que vai com a sua inteligência comandar aquele órgão. Todos devemos doar os órgãos? Há duas situações. Vamos refletir, temos muito tempo pela frente, temos uma vida para refletir esse tema, e alguns vão optar por não doar. Não doar não significa que ele está errado, muito pelo contrário, temos o livre-arbítrio. A maioria, para não dizer todas as religiões, são favoráveis à doação, mas respeitando o livre-arbítrio da pessoa. É uma decisão individual, jamais será taxado de um egoísta por não ter doado. E a outra questão é aquele que optou pela doação. Quem optou pela doação, seguramente é um gesto de extrema generosidade, é um gesto de alguém que já conseguiu libertar-se e muito da matéria dessa roupa chamado corpo físico. Ele conseguiu, é uma caridade extrema. Agora, se eu não conseguir mesmo assim, mesmo diante de inúmeras colocações, serei punido? Absolutamente. Nós temos inúmeras oportunidades. Nós podemos não ter a tal da morte encefálica, podemos não ter, mas nós podemos doar todos os dias. Podemos não doar os órgãos que nós mencionamos aqui em vida ou através da morte encefálica, mas nós podemos ser doador. Somos doadores em potencial, doadores de amor. Muito obrigado a todos.